Olá pessoal, Paz, Saúde e Prosperidade. Estamos aqui iniciando a parte 2 da aula de Cristologia, que vai falar sobre humanidade e divindade de Cristo. Na parte um, nós tratamos sobre o que cada evangelho falava sobre Jesus. A gente viu que Mateus ele tratava com os judeus, a sua genealogia, mostrava como ele era o verdadeiro Messias e como todos poderiam adquirir a salvação por meio dele, não somente os judeus. A gente vê que em Marcos tratava com os romanos, os gentios, algo de um Jesus que estava em movimento para um povo que estava sempre em movimento, os romanos, um povo que não ficava parado. Vimos sobre Lucas, que tratava do homem perfeito, pregava para os gregos, e os gregos que tentavam buscar a perfeição de todas as formas, e ele mostra que somente Cristo era perfeito, somente Cristo podia e alcançou, ou ele já veio perfeito desde a da descida dele pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E em João, nós vemos a empreitada dele combatente contra aqueles que não acreditavam na sua divindade, que não acreditavam que ele era Deus, que ele era um Messias, né? E assim por diante. E hoje vamos tratar sobre a humanidade e divindade de Cristo. Quando aqui na Terra Jesus se apresentava como Filho de Deus e como Filho do Homem, ele não era ora Filho de Deus e ora Filho do Homem. Era ao mesmo tempo Filho de Deus e Filho do Homem. Quem disse isso foi o Elben Leon Cesar, que viveu ali entre 1930 a 2016. Quando falamos das duas naturezas de Cristo, 4 declarações devem ser compreendidas e afirmadas a fim de se obter uma imagem completamente bíblica da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é plena e completamente divino. Ele é Deus, ele é divino. Ele é todas as propriedades que Deus tem, há nele. Nós devemos compreender isso. Jesus Cristo é plena e completamente humano. Então, tudo que nós temos como humano, ele também tinha. Todas as tentações, tudo que a gente sofre, ele sofreu e ele passou por isso. As duas naturezas de Cristo são distintas, sim, uma é diferente da outra. E as duas naturezas de Cristo estão completamente unidas em uma pessoa só. Então, mesmo sendo distintas, elas formam a pessoa de Cristo Jesus, né? Se não tivesse uma parte, não tivesse a outra, não tinha como ele ser o Messias, não tinha como ele ser Jesus, não tinha como ele ser Cristo. Glória a Deus. Para entendermos essa discussão, primeiramente precisamos voltar na história da igreja, sendo mais preciso ao Concílio de Nicéia, lá no ano 325 d.C. Ezequias Soares, no seu livro Credo e Confissões, traz a seguinte observação a respeito dos credos. O termo credo vem do latim, que significa creio, deposito, confiança. São documentos que têm por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e defender das heresias o pensamento cristão. Além disso, Ezequias Soares afirma que o credo é também chamado de símbolo. Os pais da igreja empregavam essa palavra para se referir aos documentos que expressam a declaração de sua fé. Dessa forma, os credos foram e ainda são importantes para a igreja, sendo um documento de fé submisso às escrituras. O credo niceno de 325 revisado em Constantinopla em 381 d.C. Cremos em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós
Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que o procedo do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado. E falou através dos profetas, e na igreja, una, santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. O credo niceno inicia com a afirmação da Trindade. Em seguida apresenta o Cristo e termina com o Espírito Santo. Este texto foi produzido para combater grupos heréticos que surgiram dentro da igreja negando a divindade ou a humanidade de Cristo. Então a gente vê que tinha gente já lá no início dizendo que ele não era divino, que não tinha como ele ser o próprio Deus ou o Filho de Deus, porque o nosso corpo ou a pessoa, o humano, ele é corrupto. E dessa forma os pensamentos deles venham a trazer para nós que Jesus também seria uma pessoa corrupta, com um corpo corrupto. Então, se nós somos mentirosos, Deus também, Jesus, também seria uma pessoa mentirosa. Ele também seria uma pessoa vingativa, que sentiria raiva das pessoas. Como nós somos, pessoas que deixam nossas emoções fluírem. Só que não era dessa forma. E entre as várias heresias cristológicas históricas, questionando a natureza de Cristo, temos 6 principais. O ebionismo. Na sua explicação, Cristo recebeu o Espírito após seu batismo e ele não foi pré-existente. Como eles eram monoteístas, mas não reconheciam Jesus Cristo divino. Se Cristo não é divino, ele não poderia receber adoração. Seus principais opositores foram Irineu, Hipólito, Orígenes e Eusébio. De acordo com eles, Cristo Jesus, ele só recebe a divindade quando ele é batizado com o Espírito Santo. Temos o docetismo, pensamento defendido por Basílides, Valentino, os patripacianos e os sabelianos. Surgiu no final do primeiro século, negava a humanidade de Cristo. Dizia que Jesus tinha vindo no corpo onde parecia humano, mas de fato era divino. Estava associado com o conceito de matéria má, espírito bom, onde a maldade do mundo material entre a divindade essencial do ser humano, conforme o ensino de Marcion e dos gnósticos. Apesar de afirmar a divindade de Cristo, negava sua humanidade. Se Cristo não foi humano, ele não poderia redimir a humanidade. Seus opositores principais foram Irineu e Hipólito. Então, segundo esses homens, o corpo de Cristo ele não existia. O corpo dele era uma matéria má, ou ele não tinha um corpo. Se ele tinha um corpo, ele não poderia ser o Messias. Se nós cremos que ele não tinha um corpo, nós não teríamos ter uma remissão da humanidade sem um corpo do qual gerasse um pagamento pelo meu pecado e pelo seu pecado, que o salário do pecado é a morte. Nós não seríamos remidos. E por isso essa heresia ela foi combatida desde lá no início, então já foi cortada pela raiz disso tudo. O arianismo, pensamento defendido por Ário. Ário, numa tentativa de teodiceia, vai dizer que Jesus foi criado por Deus. Cristo nem sempre existiu e não é Deus, mas sim um ser criado por Deus. Antes de criar todas as coisas, Deus criou Jesus, e ele foi o primeiro e mais elevado a ser criado. Ensinava corretamente a subordinação do Filho ao Pai. Contudo, negava a divindade de Jesus. Seus opositores principais foram Atanásio e Ósio. Então, eles vão dizer que Jesus ele era uma criatura, não o próprio Deus. Há algumas religiões hoje em dia que ainda pensam dessa forma. Tem o apolinarianismo. E temos o nestorianismo, pensamento dividido por Nestório. Para Nestório, Cristo era 2 pessoas em um corpo, não uma pessoa. O humano era completamente controlado pelo divino. Eles distinguiam o Jesus humano que morreu do Filho divino, o que não pode morrer. Contudo, se a morte de Jesus fosse o ato de uma pessoa humana e não de um ato de Deus, ele não poderia ser eficaz. Temos eutiquianismo,
Para combater esses pensamentos heréticos, a igreja no concílio de Calcedônia, realizado em 451, chegou à seguinte definição: fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de uma alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, nesses últimos dias, segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Até aqui é o suficiente. Aí vamos tratar sobre a humanidade de Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre nós e os homens, Jesus Cristo, homem o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por nós, para servir de testemunho a seu tempo. O cristianismo é a única religião que, ao invés do homem oferecer sacrifício, é o próprio Deus que oferece em sacrifício. E o próprio Deus que se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós, está lá em João 1,14. A palavra usada pelo evangelista literalmente significa que ele armou sua tenda, do grego skenu, ou seja, Deus assumiu a condição humana. O unigênito do Pai, expressão oriunda da palavra grega monogênes, filho único gerado desse tipo, que traz em si o nascimento virginal de Jesus, obra do Espírito Santo. A humanidade de Jesus é tão importante quanto a sua divindade. Jesus se revestiu do corpo humano porque o pecado entrou por um homem e pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um homem. Assim o pecado entrou no mundo por um homem. Adão, Jesus, se fez carne, não pecou, se fez pecado por nós e venceu o pecado. Paulo, na carta de Romanos, irá dizer que Deus estava em Cristo, sendo justo e justificador, reconciliando o homem com Deus, porque estávamos mortos em delitos e pecados e éramos inimigos de Deus. A humanidade de Jesus pode ser vista no nascimento virginal, porque ele nasceu de uma mulher. Ela pode ser vista no crescimento em estatura, sabedoria e graça. Ele precisou estudar, ele precisou até falar com o pai, buscar a sabedoria dele, precisou se alimentar bem, comer bem, para crescer em estatura, ser uma pessoa saudável. Ela se vê nas necessidades físicas, ele sente sono, ele tem fome, ele tem sede, ele se cansa. Nas emoções descritas pelos evangelistas, sofreu, chorou, sentiu angústia, tudo as emoções que a gente tem, ele sentiu. Teve família, mãe, irmãos, irmãs, teve um pai terreno que cuidou dele, Além disso, o apóstolo João, em sua carta, nos ensina que faz parte da nossa confissão de fé reconhecer que Jesus veio em carne. Ou seja, Jesus ele era humano. E a divindade de Cristo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo em nós, deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E nos que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Lá em 1 João 5,20 a gente vai tratar sobre a divindade de Cristo. Da mesma forma que a natureza humana de Cristo é importante, assim também é a natureza divina. Muitos tentam reduzir Jesus apenas ao filho do carpinteiro, o homem de Nazaré, o filho de Maria. Mas a divindade de Jesus foi reconhecida até pelos seres espirituais, anjos e demônios. A divindade de Cristo pode ser vista através dos atributos incomunicáveis: eternidade, onipotência, onipresença, onisciência e imutabilidade. A divindade de Cristo pode ser vista também através dos seus ofícios. Ele é criador, ele é sustentador. Ele criou, ele estava lá no início com o Pai. A divindade de Cristo pode ser vista também pelas prerrogativas divinas que ele possui. Ele perdoa pecados, ressuscita os mortos e executa julgamentos. A divindade de Cristo pode ser identificada como Eu Sou do Antigo Testamento. A divindade de Cristo pode ser vista pelos nomes divinos que ele possui: Alfa e Ômega, Emanuel, Filho do Homem, Senhor, Filho de Deus e Deus. A divindade de Cristo pode ser vista nas relações divinas que ele possui
e a imagem expressa de Deus. Ele é um com o Pai. A divindade de Cristo pode ser vista no fato de que ele aceita a adoração divina, né? Ele aceita a adoração diferente, que a gente viu vários episódios na Bíblia, de pessoas que se ajoelharam para adorar anjos, e os próprios anjos recusavam aquela adoração. Há quatro implicações importantes em torno da divindade de Cristo. Em primeiro lugar, por Cristo ser divino, Deus pode ser conhecido definitivamente e pessoalmente em Cristo. Claro que não sua totalidade, porque Deus transcende ao nosso conhecimento. Embora transcenda ao nosso conhecimento, ele se faz conhecer através do seu Filho, o Verbo encarnado. Então aqueles que estiveram aqui na época de Jesus, puderam conhecer o próprio Deus encarnado. Tiveram essa oportunidade. Não em plenitude, como diz o texto, mas aquilo que nos foi permitido. E não porque talvez ele não tivesse ali em sua totalidade, mas porque nós mesmos somos incapazes de enxergar, né, ou conhecer em totalidade o próprio Deus. Em segundo lugar, por Cristo ser divino, a nossa redenção é possível e foi realizada em Cristo. Em terceiro lugar, por Cristo ser divino, no Cristo ressurreto, assunto e entronizado, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que tem um poder infinito para suprir as nossas necessidades. O Deus que se fez homem sentiu as nossas dores. Em quarto lugar, por Cristo ser divino, ele pode ser adorado e devemos nos submeter ao seu senhorio. A adoração e a obediência são apropriadas e necessárias. Então, sim, devemos adorar a Jesus Cristo e é necessário que isso aconteça. Antes de eu chegar a estudar, a conhecer mais as Escrituras, eu também tinha uma dúvida, se eu deveria adorar somente a Deus, né? Porque eu ainda tinha essa dificuldade de enxergar que existe a pessoa de Deus no Espírito Santo, a pessoa de Deus no Pai, a pessoa de Deus em Jesus Cristo, né? Ele sendo um Deus triuno. E aí eu acreditava que somente eu deveria adorar a Deus. Isso significa que provavelmente somente quem representava o Pai, né? E deixando de lado Jesus Cristo e deixando de lado o Espírito Santo. Dessa forma, eu acreditava que eu não deveria adorar os outros dois, que talvez eu poderia estar cometendo idolatria. Quando eu me aprofundo mais nas Escrituras e vejo que há divindade em Jesus, que há divindade no Espírito Santo, eu reconheço que eu devo adorá-los sim, que é apropriado e é necessário essa adoração a eles. As duas naturezas de Cristo. É necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar essa santificação pelos pecados da humanidade seja perfeito Deus e perfeito homem, uma vez que ele não pode fazê-lo a menos que seja de fato Deus, e a ele não convém fazê-lo a menos que seja de fato homem. Vemos nas Escrituras que a glória divina e a humildade humana de Cristo são juntas e distintas. Elas são representadas conjuntamente. Essa passagem apresenta o profundo mistério do eterno e infinito Filho de Deus entrando na história da humanidade e assumindo a natureza humana. Não existe pensamento mais grandioso do que este sabermos que Deus assume as nossas dores. Essa união das duas naturezas, em primeiro lugar, é teantrópica, ou seja, ele tem duas naturezas em uma só pessoa. Ela é hipostática, constituindo uma só substância pessoal, duas naturezas, uma pessoa. Incluem qualidades e atos humanos e divinos. Tanto a qualidade e atos divinos podem ser atribuídos a Jesus Cristo sob qualquer uma das suas naturezas. A encarnação significa que Cristo adquire atributos humanos, não que ele abriu mão de atributos divinos, ou tenha deixado de ser Deus. Ele se despiu da glória da vida divina enquanto esteve aqui na terra. A kenosis de Cristo não foi da sua divindade. Mesmo aqui na terra, ele era Deus. Ele é vero homo, verdadeiramente humano, e vero Deus, verdadeiramente divino, ou verdadeiramente Deus. A união hipostática de Cristo é um paradoxo que não conseguimos entender apenas com a razão. Não conseguimos conciliar da nossa mente e é necessário a fé para a gente entender dessa forma. Porque a razão ela não explica. A Bíblia ela vai mostrar para a gente alguns textos,
alguns textos, mas é necessária muita fé para a gente acreditar, para a gente crer que ele é o Deus que desceu e tinha que descer em um homem, que ele tinha que ser perfeitamente homem, porque tinha que ser um cordeiro imaculado, sem manchas, porque, como eu disse, o salário do pecado é a morte. E quando antigamente Deus pedia que os homens sacrificassem animais, tinha que ser cordeiros perfeitos, cordeiros sem manchas, cordeiros que não tivessem doenças, que não tivessem nada de ruim, tinha que ser cordeiros bons. E Deus, o próprio Deus, ele desce em homem, ele se entrega para a minha e a sua salvação, para pagar pelo meu e seu pecado, que era necessário sangue para isso. Glória a Deus. A nossa mente finita, humana e limitada não consegue compreender. É uma declaração de fé com base nas Escrituras. Era necessário que o mediador desta aliança e reconciliação fosse verdadeiro homem, mas sem qualquer mancha do pecado original ou qualquer outro pecado. Então, hoje nós conseguimos entender que e eu acho que a maioria das pessoas hoje, pelo menos na igreja cristã evangélica, entende que Cristo ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele precisava ser divino para fazer todas as coisas que ele fez. Ele precisava ser divino para curar, fazer milagres, transformar, perdoar pecados, ressuscitar mortos. Ele precisava ter todas essas características de Deus, ser onisciente, onipresente, onipotente. Ele precisava ser perfeitamente homem. Uma pessoa que não errava, que não tinha um pecado original dentro dele, que é a desobediência, né? A falta de confiança e em fé nele mesmo, né? No Pai que estava aos céus. Ele precisava ter todos os donativos de ser homem e de ser Deus, para que ele pudesse descer e pagar pelo meu pecado e seu pecado. Glória a Deus. Que nós possamos entender isso. Que Deus ele foi 100% homem e 100% Deus. Que ele desceu aqui e ele foi o cordeiro imaculado que morreu pelo meu pecado e seu pecado. Eu termino aqui a parte 2. Vamos postar essa semana esse vídeo. Eu peço que você compartilhe, que você venha curtir e venha deixar suas dúvidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu espero que você esteja aprendendo muito com esses vídeos. E na próxima semana a gente vai trazer o terceiro capítulo, do qual o título é O Tríplice Ofício de Cristo Jesus. Conto com vocês. Até mais.